Olá! Semana passada eu falei sobre o aplicativo Publish or Perish, que é um aplicativo para você pesquisar, né, fazer pesquisas de artigos científicos, livros e tudo mais, que ele traz algumas informações importantes sobre aquilo que você está pesquisando, né, como número de citações, em que periódico que está, você pode filtrar qual periódico você quer pesquisar e várias outras informações. Ficou curioso? Assiste no vídeo que está aqui em cima ou aqui em cima, em algum lugar. Eu pus aí. Então você pode acessar e ver como que funciona a ferramenta. E eu fiquei de falar como selecionar os artigos que você pretende usar para fazer o seu texto científico. Então, vamos lá para dentro do computador para ver como isso funciona. Eu vou explicar a minha forma de selecionar um artigo. Você pode ter a sua, mas para começar, eu acredito que seja a melhor forma. Então, vamos lá para o computador. Aqui na tela do Publish or Perish, eu já deixei a minha pesquisa aqui, né, a que eu havia feito anteriormente. Então, para abrir o artigo, né, para eu ver se ele tem relevância para o meu trabalho, para o meu estudo, eu dou um duplo clique no artigo e ele vai abrir a página onde está o artigo. Mas e agora? Esse artigo é útil para mim? Eu vou ter que ler todos os artigos que eu achar que são úteis para minha dissertação? É muita coisa, não dá tempo. Calma. Existe uma forma de você fazer isso com mais facilidade. E eu vou explicar qual é essa forma. A primeira coisa, você vai selecionar o artigo pelo título. Parece uma informação óbvia? É óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. Então, a primeira forma de selecionar um artigo é pelo título. O título diz algo que te interessa ou que desperte o interesse da sua pesquisa, então esse título é um título bom. Pode ser que o artigo seja bom e fale daquilo que você precisa ler para o seu texto científico. Uma dica: o artigo ele não tem que falar aquilo que você quer, ele tem que abordar o assunto que você está tratando. Porque se eu quero achar artigos que falem só aquilo que eu quero que eu acho, isso não é um texto científico, tá? Então vamos lá. Abri aqui a página de onde está a publicação, né? Então, por exemplo, eu estou pesquisando sobre cidades inteligentes e sustentáveis. Então, o título já me despertou interesse, porque já tenho aqui uma palavra-chave da minha pesquisa: cidades inteligentes. Depois, continuo lendo o título: como nova prática para o gerenciamento dos serviços e infraestrutura urbanos. Perfeito. O meu trabalho vai falar sobre a infraestrutura urbana, seja ela qual for, seja de saneamento, de energia, de mobilidade. Então esse título já tem 3 indicadores de que o artigo atende à minha necessidade: cidades inteligentes e infraestrutura urbana. Vamos continuar. E depois ele fala da experiência aqui da cidade de Porto Alegre. Perfeito. Então ele está dizendo sobre a aplicação de alguma coisa nessa cidade, né? Uma nova prática para os serviços dessa cidade, né? E que tenha alguma coisa de inteligência. Passou no título? Se passou no título, o próximo passo é ler o resumo. O resumo ele vai conter algumas partes importantes desse artigo. Eu não diria algumas partes, mas os assuntos abordados pelo artigo de forma bem resumida. Óbvio, é um resumo. Mas vamos ver o que tem nesse resumo. Então aqui já no começo ele diz qual o objetivo, né? Que é falar sobre a experiência da cidade de Porto Alegre quanto à materialização do conceito de cidade inteligente. Excelente! Esse objetivo já está alinhado com
o objetivo ou com a ideia geral do meu tema. Aí fala aqui da abordagem metodológica que foi utilizada para fazer o estudo e não a metodologia para aplicar a ferramenta que eles usaram, né, a abordagem metodológica do estudo. É importante também porque, dependendo do método que for utilizado, vai variar o tipo de pesquisa que está sendo feita, né? Então ele fala aqui do método, como foram coletados os dados, e traz aqui, ó, resultados mostram que a implementação de inovações tecnológicas de informação e comunicação na prestação de serviços públicos proporcionou maior eficiência. Se o meu assunto fala de cidades, serviços urbanos, inteligência e melhorar a qualidade desses serviços, ele já falou que mostrou eficiência, então eu já fiquei mais curioso e isso já indica que o artigo vai falar sobre o que eu pretendo abordar também. Continuando aqui no resumo, nas atividades que envolvem a gestão da cidade, perfeito, e pretendeu-se com esse trabalho contribuir com a agenda de pesquisa e discussões sobre gestão de espaços urbanos. Perfeito também, olha, tá falando da gestão dos espaços urbanos. Mas antes de usar o artigo, de ler todo o artigo, né, que às vezes os artigos têm em média 20 a 30 páginas, então eu preciso ser mais assertivo na minha leitura porque tempo é dinheiro, né? Então vamos lá. Uma outra dica também, além de ler o título, você pode ler antes do resumo as palavras-chave, né? As palavras-chave, para saber se está bem alinhado com o seu tema. Mas assim, palavra-chave, às vezes tem as palavras-chave, mas o assunto não está muito alinhado. Então você leu o título, o resumo. O resumo já parece ser bem interessante. O que eu faço agora? Minha tática é ir lá para consideração final. Por que eu vou para as considerações finais? Porque nas considerações finais o autor coloca tudo aquilo que ele encontrou e faz uma e faz uma articulação teórica entre os resultados e aquilo que foi o referencial teórico dele. Então eu faço a leitura aqui da conclusão. Conforme for a conclusão, eu sei mais coisas ainda sobre o artigo. Às vezes na conclusão eu posso notar que o artigo ele não está indo muito para dentro daquilo que eu pretendo falar. Então, pela conclusão, eu também posso descartar ou não esse artigo. Então, esse é o meu passo a passo. Título, resumo, considerações finais. Perfeito, passou nas considerações finais, aí sim eu volto lá para o começo do artigo e faço a leitura da introdução, porque a introdução vai ter informações mais relevantes, né, ao referencial teórico que foi utilizado. Então, faço esse passo a passo, passou em todas as etapas, eu leio o artigo inteiro. Aí sim eu preciso ler o artigo inteiro. Nem pense de ler metade do artigo, você tem que ler ele inteiro para entender tudo que foi feito. Esse passo a passo é apenas para seleção, tá? Então você faz essa seleção mais rápida, baixa os artigos, se for possível, coloca lá na sua biblioteca, faz a sua listinha de artigos para ler e boa leitura. Agora, a dica para ler o artigo, né? Essa foi uma dica para selecionar o artigo conforme a sua pesquisa lá no Publish or Perish. Não sabe como pesquisar no Publish or Perish? Veja aí no card, que tá aqui ou tá aqui. Ou tá aqui. Ou aqui. Não sei onde fica esse card, mas ele tá aí na tela. Então vê lá o vídeo
que eu explico como usar a ferramenta Publish or Perish para achar artigos e depois assistir esse vídeo para saber como selecionar o seu artigo. Curtiu? Dá um like. Escreve aí se você quer aprender a escrever, como escrever um artigo, o que deve ter na conclusão, como deve ser o resumo. Inclusive, esse resumo aqui eu não começaria pelo objetivo, mas tudo bem. Então, se inscreve aí no canal, deixa nos comentários o que mais você quer ver. Fala se essa dica ajudou o seu processo de escolha dos artigos para fazer o seu texto científico ou mesmo para você ler por curiosidade, né, para ter mais conhecimento, afinal, essa é a era do conhecimento, ou você tem ou você tá fora. Então, curte aí, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho para ser avisado quando eu fizer mais vídeos e até a próxima.